É possível derreter garrafa de vidro em forno de cozinha? Se você não me conhece, eu sou Gisele Rosa. Eu sou Evandro, o Damasceno. E aqui nesse canal a gente te mostra como faturar R$3.000 por mês ou mais com artesanato em garrafa de vidro. Recentemente o Evandro fez um vídeo para o TikTok onde ele mostrou essa peça aqui, ó, que foi feita com o bico da garrafa de cerveja. E também é um vídeo para o TikTok. E também fez um vídeo de uma garrafa, dessa garrafa aqui, ó. Como é que chama? Heineken. Achatada, amassada. Garrafa achatada, garrafa amassada. E tem muita gente nova entrando por aqui que não conhecia essa técnica do Fusion, ou Fusion, sei lá, em garrafa de vidro. E tá perguntando, quer saber se é possível fazer esse tipo de trabalho em forno de cozinha, né, Evandro? Praticamente quase todo vídeo que a gente coloca, principalmente no Instagram ou TikTok, sempre tem alguém que tem essa dúvida. E a pessoa, geralmente, elas não perguntam isso na zoeira, são dúvidas genuínas, porque como a gente fala, por exemplo, vou dar aqui uma contextualizada. Para você fazer essa peça aqui, você vem com os gargalos, monta ela dentro do seu forno, eleva a temperatura e aí vai. Como eu falo somente, na grande maioria dos vídeos, forno, muitas pessoas entendem que forno, eu tenho um forno em casa, meu forninho de cozinha. Então, se nesse vídeo ele não especificou, será que eu consigo também fazer essa peça no meu forninho de casa? E... nossa, susto! Será que eu consigo fazer essa peça também no meu forninho de casa? E a resposta, pessoal, não sei se vai agradar todo mundo ou vai desagradar a maioria, mas não dá. Por quê? Olha só, para você fazer uma garrafa como essa daqui, pegar uma garrafa normal e achatar ela a esse ponto, você precisa de temperaturas superiores a pelo menos aí 760 graus. Como você bem sabe, e no forninho da sua casa já vem especificado ali, ele chega a temperaturas próximas ali a 350. Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, mas nada muito exorbitante assim. Ele chega numa temperatura ideal para que você possa assar uma carne, fazer um bolo, fazer coisas de cozinha, alimento. Nesse caso, o forno que a gente realmente precisa para chegar em resultados como esse aqui precisa de temperaturas muito mais altas do que o seu forninho aí de cozinha é capaz de chegar. Então, para você derreter o vidro, você vai precisar ou desse forno de Fusion, que dependendo se você for fazer uma peça grande, você precisa de um forno grande. Tem fornos pequeno, médio e grande. Dependendo do tamanho da peça que você vai fazer, da profundidade da peça e tudo mais, é o forno A, dependendo é o forno B, dependendo é o forno C, tá? Ou dependendo, você pode utilizar, se for peças pequenas, você pode utilizar o seu micro-ondas em conjunto com a mufla, que é um negocinho assim que a gente coloca dentro do micro-ondas, que ele vai ajudar a atingir essa temperatura de 800 graus e com ele você pode criar peças pequenas, por exemplo, esse pingente de colar aqui ou esse pingente aqui, ó, pela primeira vez eu estou usando um micro colar para fazer vídeo, ó. Não sei se vai dar para ver, mas esse colar aqui tem um pingente bem pequenininho que foi feito com a garrafa de cerveja na cor âmbar, tá? Com a mufla eu posso fazer só peças pequenas? Não, com a mufla você também consegue fazer peças maiores, por exemplo, peça decorativa, mas não muito grande. Por exemplo, uma peça desse tamanho aqui, por exemplo, não dá para fazer com a mufla, mas dá para fazer uma peça parecida com essa aqui, só que menor, tá? E também dá para você fazer peças compostas. O que é peça composta? Por exemplo, esse quadro aqui, esse negócio que você tá vendo aqui atrás, você pode fazer numa mufla, porque ele não é uma peça, por exemplo, aqui a boca, não é uma peça única.
é como se fosse tipo um mosaico. São vários pedacinhos de vidro que você pode derreter dentro da mufla e criar uma peça grande, tá? Só para você entender que a mufla é uma ferramenta excelente se você tiver vontade realmente de faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro. Uma coisa eu vou falar que pode doer um pouquinho, mas é verdade. Se você realmente não quiser, ou melhor, vou diferenciar. Se realmente você quiser faturar esse dinheiro, você vai conseguir ou com a mufla ou com o forno de Fusen. Não adianta você comprar o forno de Fusen e achar que o forno vai fazer o trabalho todo para você sozinho e achar que você vai conseguir. Não. Você tem que entender a técnica, o processo da criação de peça para você conseguir faturar esse valor. Então, assim, não é o tamanho do forno que vai fazer com que você fature esse valor ou não. É você que tem que entender onde você quer chegar. É você que tem que pensar, eu quero chegar aqui. Para eu chegar aqui, eu tenho que fazer isso. Eu posso começar com a mufla, por exemplo, e depois adquirir um forno de Fusen. Com o forno de Fusen eu vou conseguir fazer mais quantidade de peças. Vai. Mas tudo depende unicamente, exclusivamente de você. Por quê, gente? Isso em qualquer ramo que você vai começar. Tem muita gente que fala, eu vou começar a fazer, por exemplo, sei lá, biscuit. Compra um monte de negócio de biscuit, não sei como é que faz biscuit, mas compra um monte de coisa para fazer o biscuit. Aí o negócio fica parado ali o mês inteiro. Você vai ganhar dinheiro com isso? Não. Por quê? Porque você só comprou. O negócio não vai sair fazendo sozinho. Então, tudo, independente do que você vai fazer, depende de você. Então, assim, não se apegue no tamanho do forno, né? Se apegue no processo, no passo a passo, no seu planejamento. Eu vou fazer isso, depois aquilo. Que eu tenho certeza que você consegue. Né, Ivan? Na vidrofusão, pessoal, isso talvez eu ainda não tenha falado aqui em nenhum vídeo aqui do canal, mas nessa área aqui da vidrofusão, que é o que a gente vem divulgando aqui para vocês, 95%, se não mais, de todo o trabalho depende de você. Somente o restante depende de ferramentas. Porque se você não sabe usar a ferramenta não vai servir de nada. Se você não sabe o que você vai criar, as ferramentas, o forno não vai servir de nada. Se você não sabe manusear o forno, ele não vai fazer o trabalho dele. Então, 95% ou mais de todo o trabalho da vidrofusão depende único e exclusivamente do artesão / artista. Ou seja, você, como a Gi mesmo falou, não adianta você ter o melhor forno se você não sabe usar. Não adianta você ter o melhor cortador de vidro se você não consegue usar ele. Não adianta você se equipar de todos os maquinários, os melhores maquinários, se você não conseguir tirar uma peça simples como essa daqui, por exemplo. E melhor, não conseguir tirar uma peça dessa com qualidade. Porque tem gente que consegue tirar, né, vai meio que aos trancos e barrancos, tentando, até que consegue tirar alguma coisa de dentro do forno. Só que no mesmo dia, no dia seguinte, depois de uma semana, a peça vai e quebra. E aí quebrou, a pessoa perdeu todo o trabalho anterior. Por quê? Por que eu falo isso? Porque, pessoal, a gente tem que entender que para se criar peças como essa, não é somente... Quando uma peça dessas aqui dá errado, não é somente a peça que você perdeu. Foi todo o tempo anterior que você usou do seu tempo para pegar a garrafa de vidro, aqui eu estou mostrando só isso aqui, mas era uma garrafa, pegar as garrafas de vidro, retirar de uma certa quantidade de garrafas todos os gargalos, somente os gargalos dela, fazer todo o seu ciclo de cozedura uma vez para que os gargalos se fundissem, depois novamente para que a peça adquirisse esse formato aqui, para depois ela quebrar. Olha só o tanto de tempo que você perdeu recolhendo a matéria-prima, preparando a matéria-prima, organizando ela no forno, depois gastando energia, no caso aqui de fornos elétricos, para que ela chegasse nesse resultado aqui e depois ela quebrar. Então, pessoal, o que a gente
tenta mostrar aqui para vocês, ou pelo menos a grande maioria de vocês, é que é possível sim você ter um ótimo retorno financeiro, basicamente, né, falando aqui de uma forma bem crua, basicamente derretendo a garrafa. Mas para isso você tem que realmente saber o que você está fazendo, quais ferramentas você tem que utilizar e como utilizar cada uma delas, porque caso contrário você só vai se frustrar. E aí, gente, eu separei aqui algumas perguntas para o Evandro responder, que ele nem sabe que pergunta que é, mas eu fiz... Então, tem. E eu fiz questão aqui de escrever de acordo com o que a pessoa falou, tá? Então, vamos lá. A gente colocou... no vídeo que o Evandro mostrou essa peça aqui, ó, que é uma peça decorativa feita com o bico da garrafa, tem algumas mensagens. E aí, a mensagem é o seguinte, ó. Falta forno nessa temperatura. Primeiro eu quero falar o nome da pessoa. É da Lesa Aguiar, tá? Falta forno nessa temperatura. E ainda esperar que alguém compre o produto. Falta forno nessa temperatura. E ainda esperar que alguém compre o produto. Falta do que fazer. O que você tem a dizer? Porque assim... Tá, vamos tentar responder aqui da melhor forma. Da melhor forma possível. Falta forno nessa temperatura. Eu acho que ela quis dizer o contrário, não falta temperatura nesse forno. Ela falou, falta forno nessa temperatura. E ainda esperar que alguém compre o produto. Falta do que fazer. É porque assim... Ó, eu vou falar só aqui no falta do que fazer, você fala o restante. Assim, gente, vou dar minha opinião, daí você vai pensando aqui que você fala. Falta do que fazer, eu acho que é falta do que fazer no caso da pessoa que parou o tempo precioso dela, porque o que a gente tem de mais precioso, na minha opinião, na vida, é o nosso tempo. Porque, por exemplo, hoje, quando eu olho para trás, eu tenho que pensar, o que eu fiz da minha vida? Será que o que eu fiz realmente agregou algum valor na vida da outra pessoa ou na vida, por exemplo, do planeta? O que a gente faz aqui é agregar na vida da outra pessoa e no planeta, no ambiente. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que eu estou progredindo, não só colaborando com o ensinamento dessa técnica para outras pessoas, como também conscientizando as pessoas, seja ela idoso, criança, que garrafa de vidro não é lixo, que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente joga no meio ambiente. Gente, é muito comum, é comum que dá a impressão que faz parte daquele ambiente. Você está caminhando, por exemplo, sai para fazer uma caminhada. Você encontra o que no meio da rua, do parque, até do sítio, nas beiradas do sítio, assim que acontece. O que você encontra ali? Que dá a impressão que é normal. Você encontra o quê? Lixo, ou é garrafa de vidro, ou é lixo. E aí, gente, as pessoas estão perdendo a consciência de que quem tem que cuidar do meio ambiente somos nós. Então, quando eu olho para trás, eu vejo sim que eu estou fazendo a minha parte. Se você que está assistindo o vídeo, nosso canal está fazendo a sua, aí já não é um problema meu, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, isso que eu falo que... Então, realmente, o que a gente faz aqui não é falta do que fazer. Dá muito trabalho para fazer, mas a gente faz com muito carinho. Porque não é só a questão do aprendizado, que a gente está ensinando uma nova profissão para a pessoa. Além dela aprender uma nova profissão, ainda ela vai ganhar dinheiro com a matéria-prima que está contaminando o meio ambiente. Então, não é falta do que fazer e dá muito trabalho, porque a gente tem que gravar vídeo, a gente tem que pensar no roteiro que seja atrativo, porque se não for uma coisa atrativa, ainda as pessoas não assistem. Tem vários detalhes por trás do nosso trabalho, fora os trabalhos sociais que a gente já executou. E ainda pode ser que a gente execute mais ainda, porque não é uma coisa que a gente parou. Então, assim, não é falta do que fazer, você pode ter certeza disso. Muita gente, inclusive pessoas próximas da gente, acha que a gente não está fazendo nada, mas pelo contrário.
Quando uma criança assiste nosso vídeo e olha para a garrafa de vidro e vê ela jogada no meio ambiente ou em qualquer lugar, ela vai saber, né, que ali não era o lugar dela. Bom, então, respondendo aqui a pergunta da menina aí, eu não sei, não lembro o nome. Assim, eu sei com o trabalho que eu publico, com a experiência que eu tenho com o trabalho com o público, eu sei que existem pessoas e pessoas. Existem aquelas pessoas que interpretam esse trabalho da forma como ela enxerga, a maioria das pessoas, na verdade, interpretam esse tipo de trabalho com a forma que ela enxerga a própria vida. Então, dependendo de como ela está se vendo no mundo, se vendo aqui na questão social dela, ela vai enxergar esse trabalho aqui como uma perca de tempo, digamos assim. Já tem aquele tipo de público que, conforme a vivência dela, enxerga esse trabalho como algo positivo. As duas pessoas, na minha opinião, as duas pessoas estão certas. A menina aqui, que eu não sei o nome, ela está nada mais, nada menos do que expressando a opinião dela. É uma opinião que agrega valor? Não. Mas ela está expressando a opinião dela sobre algo que eu fiz. Mas, como a Gi mesma falou, talvez para muitas pessoas isso aqui que a gente está fazendo nada mais é do que perca de tempo. Mas, você acha realmente que a gente ia perder tempo durante no meu caso, eu ia perder tempo durante mais de 15 anos se isso não tivesse agregando valor na vida de alguém? Vou citar aqui até mesmo um exemplo bem presente aqui nos dias de hoje aqui pra gente, que aconteceu esses dias. E a gente não vai se aprofundar nesse assunto. A gente está fazendo... Isso. A gente já está divulgando essa arte aqui há acho que há um pouco mais de 2 anos aqui no YouTube. Essa semana a gente recebeu uma mensagem de alguém do Rio de Janeiro, eu não lembro exatamente o nome, que sem a nossa ajuda direta, sem pedir opinião diretamente para a gente, sem perguntar nada diretamente para a gente, somente com o que a gente divulga aqui no canal, ele fez o próprio forno, ele já criou um produto próprio dele e, por consequência, já está vendendo esse produto lá na região, isso lá no Rio de Janeiro. Eu não vou citar aqui o nome, primeiro que eu não lembro, desculpa, e segundo porque a gente também não pediu a autorização. Mas veja você, se você assistiu até aqui nesse ponto, para essa pessoa que é um pai de família, casado, montou a própria empresa somente com o conteúdo que a gente está fazendo aqui como forma de perca de tempo, você acha que para ele a gente está perdendo tempo? Agora, se algumas crianças, que a gente sabe que a nossa forma de comunicação aqui é para adultos, mas a gente sabe que tem crianças que assistem, que não concordam com o que a gente está falando aqui, que realmente eles ainda não chegaram a esse ponto de maturação, e tem gente que acredita que é maduro o bastante para poder opinar, mas opina como se fosse uma criança. Tem pessoas que realmente sabem que o que a gente está fazendo aqui não é perca de tempo. Tem pessoas que realmente acham que é perca de tempo. E aí tudo bem. O que importa no meu caso é que eu tenho uma história de transformação onde eu utilizei esse tipo de material somente de garrafa de vidro e essa técnica, onde muitas pessoas se beneficiaram com essa técnica. Eu tenho um presente onde eu estou hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, seja através do conteúdo que a gente disponibilizou aqui no canal, seja através de cursos, a gente está mudando, transformando a visão de mundo de muitas pessoas, inclusive muitas pessoas estão começando, sim, a ganhar dinheiro fazendo isso daqui. E eu sei que mais para frente, esses vídeos aqui, como vão ficar gravados, todo esse conteúdo que a gente fez, todo esse trabalho que a gente já criou, esse portfólio, essa carreira que a gente adquiriu, que a gente provou, que a gente mostrou para muitas pessoas, estando disponível na internet, vai inspirar
muitas e muitas outras pessoas, Brasilzão afora e mundo afora também, a continuar fazendo o que a gente começou a fazer lá em 2000 e sei lá. Ou seja, não é perca de tempo. Se você acha, tá no direito seu. Beleza, agora tem outro comentário aqui. É outro? Outro comentário aqui da Jaciara. E esse comentário eu quis ler ele, mas assim, tem outros vídeos que outras pessoas disseram da mesma forma, que vai mentir pra lá. E isso, tipo assim, por mais que a pessoa não tenha muito pensado na forma que ela se expressou, mas o vai mentir pra lá acaba trazendo uma coisa positiva para nós, artesãs e artesãos, que querem transformar uma garrafa de vidro como essa, né, aqui, por exemplo, em uma peça como essa aqui dá pra ver que é do bico, né, mas em uma peça como essa ou em um colar. Por quê? Porque quando você mostra para o cliente, fala para o cliente, isso aqui era uma garrafa de vidro, é difícil da pessoa acreditar, porque a pessoa pensa, a garrafa de vidro é cilíndrica. Como que a pessoa vai fazer um negócio desse com a garrafa de vidro? E pra gente é legal porque a gente causa um efeito novidade. Isso traz o diferencial para o nosso negócio. As pessoas, o cliente final, ele quer comprar algo diferente. Gente, tem coisa mais desconfortável do que você comprar um vestido, por exemplo, para você ir numa festa, um casamento, um evento. Aí você chega no evento e tem uma pessoa com vestido igual ao seu. É desagradável, né? E da mesma forma por exemplo, uma bijuteria ou uma peça decorativa. Por exemplo, esse quadro aqui só tem no nosso ateliê. Às vezes vai visitar uma pessoa legal na sua casa e ela vê uma peça decorativa dessa aqui. Só tem na sua casa. Não é aquela coisa que tem na casa do ciclano, todo mundo tem a mesma peça. Não. Então, é isso que traz o diferencial para o nosso negócio. E aqui a gente está falando do cliente final. O cliente final é qualquer cliente? Não, claro, é o cliente específico, que é o público-alvo. Não vou falar sobre isso, mas é o cliente que paga por isso, que paga pela exclusividade, que paga pelo diferencial, que paga também pela sustentabilidade. Então, quando a pessoa fala vai mentir pra lá, é bacana, não foi legal o jeito, mas é bacana de saber que é uma técnica que tem muito ainda que ser explorada e muito ainda que ser divulgada, né? Falando do artesão e falando da venda, isso causa efeito novidade, que isso vai fazer com que você consiga vender mais. Esses dias eu fui mostrar as peças em um local aqui, passei em algumas lojas, eu sempre ando com alguma coisa para eu ver a reação dos clientes, da pessoa, nem que a pessoa não compre, mas eu gosto de ver a reação da pessoa quando eu falo, esse colar aqui foi feito com garrafa de vidro, para ver se eu tô no caminho. Então, quando eu mostro, dá vontade até de gravar, porque a pessoa fica tão espantada que a pessoa não acredita. Primeiro que é uma peça esteticamente falando bonita, é um design diferente. A pessoa fica, é sério? Então é legal ver a reação da pessoa. Isso você está testando o seu produto. Então é legal você estar mostrando novas possibilidades para as pessoas. E inclusive até no painel que a gente fez, que é um painel de pastilha feito com garrafa de vidro, que está exposto em Ermelino Matarazzo, em São Paulo, teve algumas pastilhas que a gente fez questão de deixar alguns detalhes da garrafa. Por exemplo, que não vai dar para ver, mas nesse painel aqui tem um pedacinho escrito cachaça. Então tem detalhezinhos da garrafa, de garrafas específicas. Tem umas garrafas que tem uns rótulos diferenciados para a pessoa, não, realmente isso daqui era uma garrafa. Então tem detalhes que a gente deixou no painel para a pessoa olhar e falar, tá vendo que era garrafa de vidro, né, Evandro? Conheço essa garrafa. Quer falar sobre isso? Do painel? Não, não vai mentir pra lá que a pessoa não acredita. Não, mas eu acho legal também, porque principalmente, pessoal, quando eu vou falar aqui no meu caso, quando eu coloco algum vídeo, faço alguma publicação onde eu mostro o processo de derretimento do vidro usando micro-ondas.
Tem muita gente que realmente não acredita. E a mesma coisa da primeira menina aí que opinou. Acho interessante, a opinião da pessoa é válida. Nesse caso aqui de não acreditar, é algo tão positivo, eu vejo, né, como algo tão positivo porque, por exemplo, essa peça aqui, se eu não me engano, era uma garrafa de velho barreiro. Se eu chegar para você e falar, ó, isso aqui era uma garrafa de velho barreiro, muitas pessoas, e a grande maioria das pessoas, não vão acreditar ao ponto de querer duvidar até se isso aqui realmente é vidro. E isso é tão bom porque o que a gente está fazendo aqui é algo tão diferente, mas para muitas pessoas tão novo, que elas chegam a quase que pôr a mão no fogo, duvidando que isso aqui realmente era garrafa de vidro. E mesmo assim, e eu vou falar isso aqui com base em estudos que a gente já fez também, e mesmo assim, eu convido, vamos supor aqui que eu preencha essa mesa aqui com um monte de peças. E aqui eu coloque uma tela mostrando o processo de criação de cada uma das peças. Mesmo a pessoa pegando a peça e vendo todo o processo de criação da peça ali na frente dela, mesmo assim ela não vai acreditar. Para ela acreditar, muitas dessas pessoas, ela mesma tem que ir lá e fazer. Foi no caso de pessoas que não acreditam que isso aqui pode vender. Que isso aqui era uma garrafa, ou que muitas outras, ou até mesmo isso aqui, pega aqui. Isso aqui, ó, se você acompanhar aqui o canal, você sabe que isso aqui, de fato, era uma garrafa. Eu simplesmente coloquei ela no forno, liguei a temperatura, chegou na temperatura certa aqui, a garrafa achatou, esperei um tempinho, pronto, tirei ela. Muitas pessoas também duvidam que isso aqui era uma garrafa, por quê? Não por causa do formato da garrafa, mas por causa do rótulo. Muitas pessoas falam, vá, duvido que isso aí era uma garrafa e o rótulo não derreteu. Não. Rótulo que é colado na garrafa, ele sim, derrete. Se você colocar uma garrafa no seu forno com o rótulo colado nela, o rótulo vai derreter a ponto de ou depois aparecer só uma mancha na sua garrafa ou depois do processo você nunca mais vê esse rótulo, porque literalmente virou cinza. Agora, o rótulo que é impresso na garrafa, esse não sai. Por quê? Porque a tinta é feita com base em vidro. Então você vai encontrar muita garrafa dessa cerveja aqui, principalmente a de 600 ml, achatada com o rótulo. Seja dessa garrafa aqui, dessa marca, seja Corona, seja Império, seja qualquer uma, Coca-Cola, qualquer uma garrafa onde o rótulo é impresso na própria garrafa, a temperatura utilizada para achatar não tira ela, porque é uma tinta especial feita à base de vidro. Inclusive, depois da garrafa pronta, só um detalhezinho aqui técnico, depois da garrafa pronta, eles vêm, pigmentam o rótulo, e depois a garrafa tem que passar novamente por um processo de recozimento para que o rótulo derreta, o vidro da tinta derreta e se transforme no rótulo dela. Então, acho que era só essas perguntas. Então, fechando, gente, só pra gente... Tem alguma coisa mais pra falar do forno? Porque a gente começou aqui, olha só, pessoal, como foi aqui... Tem a ver com forno. A gente começou a falar de forno de cozinha. E aí veio pra questão da... Para o pessoal não sair meio que achando que foi propaganda enganosa, vamos falar um pouco mais sobre forno. O que você acha que o pessoal poderia ter mais de dúvidas sobre o forno? Porque eu pergunto assim para tu, porque na minha cabeça o pessoal já entende tudo. Na minha ignorância aqui, a gente já fez tanto conteúdo falando de forno que eu acredito que todo mundo já sabe sobre forno e acabo não me atentando aqui em detalhes básicos. Uma coisa que eu percebi também é que as pessoas elas estão interessadas em aprender a técnica, tanto que elas pesquisam o valor do forno, tanto que embaixo dos comentários elas falam, esse valor é muito, o forno para fazer isso é muito caro, o forno custa um rim. Então, vamos já aproveitar para desmistificar, tá? Esse ponto de o forno é caro, porque já que você não vai poder usar o forno de cozinha, você vai ter que arrumar um outro forno. Então, vamos falar aqui duas
três possibilidades. Eu vou citar as três e a gente fala sobre elas. Uhum. A primeira é utilizar o micro-ondas. Ponto. A segunda é comprar um forno grande, que não precise do micro-ondas, usado. E a terceira é comprar um forno de Fusen novo. Então, tem essas três possibilidades. E aí a gente vai falar os valores. Assim, eu não sei hoje em dia no mercado, não sei nem se tem mercado para isso, quanto que tá um rim. Mas vamos falar aqui primeiro do uso do micro-ondas. Como a gente já falou aqui, é possível sim você usar o seu próprio micro-ondas para derreter vidro, desde que você utilize uma outra ferramenta em conjunto com eles que a gente chama de mufla. Não é o forno mufla, é mufla, só mufla. Se você pesquisar, sei lá, no Mercado Livre, na internet, mufla para derreter vidro, vão aparecer duas opções. Uma é o forno mufla, outra é somente a mufla. Ela parece um rolinho de papel higiênico, a mufla. Então, com a mufla, você pega, monta, vamos supor que eu quero montar aqui pingentes. A gente sempre indica você começar aqui com pingentes, com acessórios, no caso aqui da mufla, porque é algo que, pensando em retorno financeiro, é algo que você tem um retorno financeiro bem rápido. Então vamos lá, eu pintei aqui, pigmentei meu pingente, levei lá para a mufla para fazer todo o ciclo de cozedura. O ciclo de cozedura é a temperatura subir a ponto da peça, o vidro se fundir, e aí o nome derreter, e aí o nome de fusão, que o vidro derretendo ele se funde, seja com a tinta ou com outro pedacinho de vidro, e aí no próprio ciclo de cozedura, ciclo de fusão, ciclo de cozedura, tem o resfriamento, que é a temperatura cair de novo até a temperatura ambiente, que é a hora que você tira lá a pecinha pronta de dentro da mufla. Então você leva e faz todo esse ciclo de fusão dentro do seu próprio micro-ondas. Tirou a pecinha, você tem um pingentezinho como esse daqui. E a questão do valor da mufla, ela pode custar hoje em dia... Tá em média R$600 a pequena. Eu acho que tá menos do que isso. Eu dei uma pesquisada esses dias, parece que tá barateando. A gente está fazendo aqui o possível, pessoal, também no canal para os materiais nessa área aqui dar uma barateada. Porque pensa só, se somente uma ou duas pessoas conseguem fazer a mufla, o preço vai ser alto, porque existe ali pouca concorrência. Mas se você aprende a fazer a mufla, você também vai brigar no mercado por ela. Você também vai ser um concorrente. Se você, porventura, baixa o preço, conforme os materiais que você usa para produzir a mufla, essas outras pessoas que também produziriam para também continuar no mercado, vão começar a baixar o preço dela. E aí, quanto mais pessoas... Saca a ideia aí, brother. Quanto mais pessoas conseguirem produzir essa ferramenta, mais barata essa ferramenta tende a ser. E mais pessoas conseguem ter acesso a elas. Evandro, mas eu baixando o preço da minha mufla, eu não perco o mercado? Não. Pelo contrário, eu acredito que, com base no trabalho que a gente vem fazendo ultimamente aqui no canal, você ganha muito mais mercado, porque muitas pessoas vão ter mais acesso financeiro ao valor que você está cobrando pela sua mufla. Mas enfim, aqui já é outros 40. Acabei entrando aqui, dando uma devagada. O preço da mufla está em torno, hoje em dia, entre R$400 e R$600, uma mufla pequena. E o que é essa mufla? Dá uma falada meio rápida. Não. Fala o que é a mufla, tipo aquele negócio lá das ondas de calor. Lá. A mufla é uma ferramenta pequenininha que é usada em conjunto com o micro-ondas. Ela converte as ondas do micro-ondas, não tem as ondas que o micro-ondas usa para esquentar o líquido? Essa mufla converte essas ondas em calor bruto para qualquer coisa que esteja dentro dela, trazendo aqui para a área da vidrofusão o vidro. Então você pega o vidrozinho, monta a sua pecinha lá dentro, fecha a mufla, leva para o seu micro-ondas, coloca lá os tempos que você, através de todo um processo de conhecimento da área, você encontrou lá seus tempos, inicia o ciclo, a temperatura sobe, a peça funde, a temperatura cai, você tira a sua pecinha já prontinha de dentro da mufla. Ou seja, a mufla não custa um rim, ela custa de R$400 a R$600 e se você fizer a sua própria mufla, você vai gastar em torno de R$100.
Como assim fazer sua própria mufla? A gente ensina o passo a passo da pessoa fazer a própria mufla dela no nosso curso Fusão Perfeita, tá? Simples assim. Se você quiser fazer sua própria mufla, você vai gastar R$100 e ainda pode fazer e comercializar aí, vender para o povo. Então, é barato. Ah, mas Gisele, qual que é a outra opção? Eu quero investir mais, eu quero comprar um forno maior. Qual que é outra possibilidade? Que também, gente, não é um valor de, meu Deus, um rim. Custa, em média, depende do tamanho, mas é o forno de segunda mão, forno de Fusen que já foi utilizado. O que é o forno de Fusen? É uma ferramenta que chega à temperatura que a gente precisa para derreter o vidro, tá? E o que acontece? Essa ferramenta ela tem vários tamanhos. Quando geralmente a pessoa está começando e ela não quer investir muito, geralmente ela compra um forno pequeno. E aí o que acontece? Depois, conforme o negócio vai andando, ela quer comprar um forno maior. E aí o que ela faz? Ela vende o forno pequeno e pega o dinheiro para investir no forno maior. Ou o que pode acontecer também? A pessoa, antes dela adquirir o conhecimento, ela já vai lá e compra o forno. E aí, quando o forno chega, ela não sabe como manusear corretamente o forno. E ela vai fazendo teste, e testa daqui, testa dali, testa, e chega num ponto que, pode ser que ela não consiga tirar uma peça inteira de dentro do forno, porque você tem que saber o que você está fazendo. Como que você vai comprar um negócio sendo que você não sabe nem como é que liga? E aí, o que acontece? Que pode acontecer, que inclusive aconteceu com um dos fornos que a gente tem, a pessoa acaba desistindo e também vende o forno. Então pode acontecer essas coisas. E quando a pessoa vai vender um forno, é igual, sabe quando você vai vender um negócio usado? Você não vai vender pelo preço do novo. Você vai vender pela metade do preço ou menos. Como que a gente sabe disso? Nós temos alunos, inclusive, que mandam foto de forno pra gente, que a gente gosta de analisar os fornos que o nosso aluno vai comprar. Então ele manda as fotos ou vídeo e a gente analisa e fala, compra, não compra. E também a gente comprou um forno de segunda mão. Então por conta de todos esses detalhes e por conta de anos que a gente está no mercado, a gente sabe desse detalhe. E aí você vai comprar um forno novo. Se o forno custava 5 mil, você vai comprar por 2.500 ou até menos. Então assim, gente, e assim, por mais que essa técnica não seja uma técnica que você encontre em qualquer lugar, acredite, gente, sempre tem gente vendendo forno de Fusen pela metade ou menos da metade do valor. Então, essa é uma outra possibilidade que você pode adquirir o seu forno, né, Evandro? Uhum. Ah, não, Gisele, não quero comprar um forno usado, quero comprar um forno novo. Quanto que eu vou pagar num forno novo? Aí a resposta, né, Evandro? Depende do que você quer fazer. Para que você vai comprar um forno do tamanho dessa mesa aqui, sendo que você quer fazer bijuteria? Ou sendo que você quer fazer peça pequenininha dessa daqui? Sendo que você está começando? Não adianta, gente, não precisa você investir num forno desse tamanho. Quando a pessoa está começando, ela não vai tirar fornada com 10 peças dessa aqui. Ela está testando, ela está vendo qual peça ela gosta mais de fazer. Por exemplo, o Evandro ele faz desde peça de decoração, um monte de coiseira. Eu gosto mais dos colar, que são peça pequenininha. Então, eu quero fazer peça mais na vertical. Então, você não precisa comprar um forno desse tamanho e ainda o bicho comprido, não. Então, assim, depende do que você vai fazer. Mas se for um forno pequeno, quantos metros tem aquele pequeno que a gente tem? 30 centímetros. 30 centímetros internos. Você vai pagar em torno de uns 5 mil? Acho que varia muito do fabricante, mas o valor médio é, sei lá, entre 4,5, um forno pequeno, entre 4 a 7 mil reais. Um forno pequeno. E aí o preço varia de acordo com o fabricante, com o tamanho e também modelo do forno. Isso é muito importante. A gente pode falar um pouquinho do fabricante? A gente não vai citar nomes de fabricante, gente, mas
Um detalhe muito importante, que pode ser que, Gisele, você falou que um forno custa esse valor, 4.500 mais ou menos. E eu fui pesquisar e ele não custa esse valor. Custa o dobro. Gente, realmente, tem fabricante de forno que custa o dobro do valor que a gente está falando aqui. Por isso que você tem que ter o conhecimento. Senão você paga o dobro no forno, paga 10 mil no forno, sendo que o de 4.500 faz a mesma coisa que você precisa. Às vezes faz até melhor. Às vezes até melhor. Então tem esses detalhes. Como a gente sabe disso? A gente conhece os fornos, conhece os fabricantes. Inclusive, já trabalhamos com fornos caros que o mesmo forno, caros, digamos assim, com fabricantes caros e fabricantes mais baratos, né? E os dois fazem a mesma coisa. Então, tem que se atentar também a esse detalhe, né, Evandro? Acho que é isso. É isso? Então a gente vai falar muita coisa aqui sobre outros assuntos. A questão de forno, pessoal, a questão de forno é uma questão um pouco delicada porque mexe bastante com o seu bolso. Então, assim, antes mesmo da aquisição do forno, você não tem que ver qual que é o melhor fabricante, o melhor preço. Você tem que ver qual que é o melhor forno para aquilo que você pretende criar. Por exemplo, como a gente falou, eu quero criar peças mais verticais, peças altas. Eu tenho que pensar qual que é o melhor forno para eu poder criar esse tipo de peça. Opa, achei o melhor forno. Quem que fabrica? Aí encontro uma lista de fabricantes. Qual deles fabrica a ferramenta de melhor qualidade? Aí você chega nos melhores. Qual deles tem o melhor preço? Aí você chega. Qual deles tem a menor taxa de retorno? Enfim, antes mesmo de adquirir o forno, você tem que fazer uma pesquisa, não somente sobre aquilo que você quer criar, mas sobre a ferramenta que você precisa e o fabricante que vai te entregar aquela ferramenta com o melhor preço e a melhor qualidade. E tipo assim, quando você vai chegar no fabricante, ele vai falar, meu forno custa tanto, porque ele é assim, 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 assado. Tudo bem, pode até ser que o material dele é um material que ele compra lá dos Estados Unidos, enfim, tem os detalhes dele que é o detalhe dele. Mas, quando você vai pôr a mão na massa e de fato fazer a peça, não é isso que vai importar. O que vai importar realmente é o seu conhecimento, o que você sabe fazer. Porque o Evandro tirava peças incríveis em forno que não tinha nem controlador. Gisele, o que é o controlador? É um negocinho assim, que você aperta os botãozinhos e que você programa seu forno na temperatura e no tempo que você quer para fazer determinada peça. Então, não é isso que vai fazer a diferença, tá? É o seu conhecimento, né, Evandro? 95% de tudo isso que você faz na vidrofusão é tudo parte do artesão. A ferramenta é só a ferramenta que vai entregar o que o artesão quer. O controlador é o segundo cérebro do forno. O primeiro é o seu. E aí, para acabar com chave de ouro aqui. Acho que é isso. Então tá bom, gente. Se tiver alguma dúvida, manda aí mensagem pra gente, tá bom? Obrigada por vocês terem ficado até aqui com a gente. Até a próxima. E não, forninho da sua casa não faz vidrofusão. Valeu.